Eis que estamos de volta para mais um vídeo da nossa playlist boladona de fundos de investimentos. Se você está estudando para uma das certificações de mercado financeiro, um dos assuntos que você vai precisar dominar é fundos de investimentos. Esse é o segundo vídeo da nossa playlist. Se você não viu o primeiro, você está vacilando e eu, como sou uma pessoa muito legal, estou deixando o card aqui em cima, não sei se é desse lado, meu editor falou que é desse lado aqui, ó. Clica aí e vê o primeiro vídeo, beleza? Vamos lá, direto ao assunto, sem mais delongas, deixa eu ficar pequenininho aqui, ó. Muito bem, vamos lá, tipos de fundos de investimentos. Lembrando, claro, que isso é uma continuação do que nós vimos semana passada, portanto, se você viu, você vai estar no lugar certo. Vamos lá, a gente já sabe todas as características do fundo, nesse vídeo a gente vai entender quais são os tipos de fundos de investimentos que existem no mercado, tá? Então, primeiro que a gente vai falar é o fundo aberto. Fundo aberto é aquela modalidade de fundo de investimento que o investidor pode entrar no fundo a qualquer momento. Veja, cuidado para não confundir. Eu disse que o investidor pode entrar no fundo a qualquer momento. Eu não disse que ele pode sair do fundo a qualquer momento, disse que ele pode entrar. Calma, você vai entender como que funciona a regra de saída, tá? O fundo aberto, ele pode entrar a qualquer momento. Fechado? Modalidade de fundo, onde o investidor pode aplicar a qualquer momento comprando cotas diretamente do administrador do fundo. Tudo bem? Agora a gente vai falar do fundo fechado. O fundo fechado, a gente precisa entender algumas coisas aqui a respeito dessa modalidade de fundo. Então, definição quadrada que está aqui na tela é modalidade de fundo com data de abertura e data de fechamento. Permite resgate apenas no vencimento do fundo. Aqui é importante você entender uma coisa. Quando a gente diz que o fundo fechado, ele permite resgate somente no vencimento do fundo, eu não estou dizendo que o investidor não consegue pegar a grana dele de volta antes do vencimento do fundo. Aí eu sei que uma hora dessa você fala, Thiago, agora que eu não entendi foi nada. Pode ou não pode? Olha só. Vamos primeiro entender a definição de resgate e a definição de liquidez. Editor, escreve assim, ó, resgate e liquidez. Escreve aí porque a gente vai entender essas duas coisas. Olha só, resgate em fundos de investimento acontece da seguinte forma. Eu, investidor, coloquei dinheiro no fundo e quero resgatar a minha grana. O que eu preciso fazer para resgatar a minha grana? Eu pego as cotas do fundo que eu comprei e vou até o administrador, devolvo as cotas e pego a minha grana. Então é uma espécie de recompra, o administrador é quem me devolve o dinheiro. Isso é o resgate. Agora, a liquidez é diferente. Liquidez é eu, investidor, consigo pegar o meu dinheiro de volta, mas não por meio de um resgate. Eu consigo pegar de volta por meio de uma negociação no mercado secundário. Então eu vou dar um exemplo. Você que está aqui me vendo agora, que é uma pessoa que está inscrita no nosso canal, não? Se inscreve aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder nenhum vídeo. Mas vamos lá, você comprou cotas de um fundo de investimento fechado e você gostaria de pegar o seu dinheiro de volta. Como ele é fechado, você não consegue resgatar ele junto ao administrador. Mas você pode chegar para mim e falar, Thiago, eu tenho aqui umas cotas de um fundo de investimento, você não gostaria de comprar ela de mim? E aí eu vou lá e compro de você, coloco o dinheiro no seu bolso e você me dá as cotas. Isso é uma negociação no mercado secundário, tá bom? Então, ó, anota aí, tá? Se você está estudando para certificação, anota aí. Fundo fechado não permite resgate antes do vencimento do fundo, ok? Entretanto, as cotas de fundo fechado, via de regra, podem ser negociadas no mercado secundário, aonde o investidor terá liquidez. Fechado? É importante você separar essas duas coisas aí. Depois, a gente vai falar, ó, sobre os fundos restritos. Fundo restrito, como o próprio nome sugere, ele é restrito a um grupo de pessoas. Quais são esses fundos? Primeiro, a gente vai falar sobre os fundos destinados a investidor qualificado. Esse tipo de fundo, ele foi criado para atender um grupo de investidor qualificado, tá?
E aí esse investidor qualificado pode ser um investidor pessoa física que tenha mais de R$1 milhão, ou pessoa jurídica que tenha mais de R$1 milhão e ateste por escrito a sua condição de investidor qualificado, ou ainda pode ser, sei lá, um banco, uma seguradora, uma administradora de consórcio, tudo isso é investidor profissional, e porque é profissional também é qualificado, tá bom? E aí é o seguinte, esse fundo, ele pode admitir cotistas que não sejam investidor qualificado. Deixa eu te explicar isso. Cria-se um fundo destinado a investidor qualificado, ponto, vai ter ali uma quantidade de investidores, e dentro desse fundo pode ser que tenha alguma regra que admita um investidor não qualificado. Pode ser que tenha alguma regra. E a regra está onde? Isso, está no regulamento do fundo, tá bom? Vamos lá. E aí tem os fundos destinados a investidores profissionais. O fundo que é destinado a investidor profissional, ele é muito parecido com aquele que é destinado ao investidor qualificado, tá? E ó, eles podem admitir investidores não profissionais, mas aqui é o seguinte, para que um investidor não profissional faça parte desse fundo, ele precisa ter alguma relação com o investidor mora ali, com o investidor profissional daquele fundo. Pode ser uma relação familiar, uma relação societária, tá? Então eu vou te dar um exemplo. Imagina que eu, Thiago, sou um investidor profissional e resolvo criar um fundo para mim. Isso é possível? Totalmente possível. Mas aí eu falo o seguinte, ó, eu quero que além de mim, seja cotista desse fundo, por exemplo, a minha esposa, que não é investidora profissional, mas porque ela tem essa relação familiar comigo, ela poderia ser cotista junto comigo, tá bom? E tem um outro fundo que a gente precisa falar, que é o fundo exclusivo. E ó, a Ambima também tem chamado esse fundo de fundo reservado, tá? Então tem caído nas provas da Ambima aí sobre fundo reservado. Fundo exclusivo é um fundo que tem um único cotista. E necessariamente esse cotista é um investidor profissional. Então é um fundo que foi criado para atender um investidor multimilionário, né? Porque para ser profissional você tem de ter mais do que 10 milhões de reais, mas principalmente é um fundo que foi criado para atender, por exemplo, os planos de previdência complementar. As administradoras de previdência são investidores profissionais e elas precisam investir o dinheiro dos seus investidores ali que estão investindo para aposentadoria. Então elas pegam esse dinheiro e colocam em um fundo exclusivo. Então vai ter lá um fundo de previdência que tem um único cotista. Quem é o cotista? A administradora da previdência. E aí a administradora da previdência tem lá os seus investidores, tá bom? Então esses são os fundos, mas calma que agora a gente fala da outra parte, que é a parte da saída. Porque os fundos abertos, eles podem ser fundo com ou sem carência. Então o fundo aberto sem carência, aí ó, o fundo aberto é o fundo que o investidor pode entrar a qualquer momento. O fundo aberto sem carência, o investidor pode entrar a qualquer momento e pode resgatar a qualquer momento porque não tem carência, tá bom? Então, ó, fundo aberto sem carência. Eu entro a qualquer momento e saio a qualquer momento, tá bom? E depois vamos falar aqui do fundo com carência, que, ao contrário do primeiro, tem uma carência para que o investidor possa resgatar o dinheiro dele. Então, ó, o fundo aberto, eu entro a qualquer momento e, se for sem carência, eu saio a qualquer momento. Se for com carência, eu só posso resgatar após o vencimento da carência. Eu trouxe uma pergunta aqui, mas antes eu preciso falar uma coisa importante para você. A gente está falando aqui ó, de fundo aberto. Essas são as características do fundo. Ele pode ser aberto ou fechado, tudo bem? Entretanto, apesar da característica, o fundo aberto, o administrador do fundo pode, por um período, fechar o fundo para captação. Então o administrador fala assim, olha, aqui no nosso trabalho de gestão, eu, administrador, gestor, a gente entende que a gente consegue fazer um bom trabalho se o nosso fundo tiver 10 bilhões de reais. Até aí a gente consegue fazer um bom trabalho. Se tiver mais do que isso, fica um pouco complicado da gente administrar, então vou fazer o seguinte, quando o fundo atingir 10 bilhões, eu fecho esse fundo para captação. Não vou aceitar mais dinheiro dentro desse fundo, tá?
Isso aqui é uma prerrogativa do administrador. Fechar o fundo para captação, ou seja, para entrar dinheiro, é uma prerrogativa do administrador, tá? Por outro lado, o administrador, ele pode se ver em uma determinada situação onde ele precisa fechar o fundo para resgate. Aí é diferente. Olha só, para esse assunto ficar claro, se imagina que eu sou um administrador do fundo, tá? E você gostaria de colocar o dinheiro no fundo que eu administro, tudo bem? E eu falo, olha, eu não estou aceitando dinheiro. Aqui o fundo está fechado, não aceito. Eu estou prejudicando você? Não. Simplesmente você não pode acessar o produto que eu tenho. E tá tudo bem, tem tantos outros aí no mercado. Então, por isso, fechar para captação é uma prerrogativa do administrador. Agora, pensa o contrário. Suponha que você já é um investidor do fundo que eu administro, seu dinheiro já está comigo e aí você quer resgatar a grana. Você fala, Thiago, eu quero resgatar. Eu falo, não, tá fechado para resgate. Percebe? Que neste cenário eu estou prejudicando você. Pô, Thiago, é meu dinheiro, eu quero resgatar. Não, não pode. Eu, administrador, posso fechar o fundo para resgate? Importante a gente refletir sobre isso. Será que eu posso ou não posso? A verdade é que sim, eu posso, mas não é uma prerrogativa do administrador. Explico. Em cenários de extrema iliquidez, ou seja, que eu não consigo vender os ativos, ou de algum estresse maior no mercado, ou alguma situação atípica, o administrador pode fechar o fundo para resgate, tá bom? Entretanto, é importante dizer o seguinte, se esse fechamento ficar por mais de 5 dias, o administrador precisa necessariamente convocar uma assembleia de cotistas, ou seja, chamar os investidores para falar, explicar a situação. Olha, a situação é essa. Estou fechando aqui para resgate por causa disso, 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 e a assembleia vai decidir o que faz. Então a assembleia vai deliberar sobre, mantém fechado por mais um período, ou vai deliberar por, não, reabre isso, ou sei lá, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o resgate não em dinheiro, mas em cotas, que também é uma possibilidade. Então o que eu estou falando é o seguinte, o fundo aberto, ele pode ser fechado para captação, para entrar dinheiro. E aqui é a prerrogativa do administrador, tudo bem? O fundo aberto, ele pode ser fechado para resgate. E aqui não é prerrogativa do administrador. O administrador fecha, ficou 5 dias, precisa convocar a assembleia, porque é a assembleia que delibera. E tem mais uma regra importante aqui. Quando eu fecho o fundo para resgate, necessariamente eu preciso fechar para captação. Claro que tem que ser assim, né? Agora, o contrário não é verdadeiro. Se eu fecho para captação, eu não preciso fechar para resgate. Vamos lá, vamos estudar isso aqui. Imagina o seguinte, que eu sou um fundo e você gostaria de investir dinheiro no fundo que eu administro, certo? E aí eu falo, não, o fundo está fechado para captação, você não pode entrar. Significa dizer o seguinte, eu não estou te prejudicando, o fundo está fechado para captação, ok? Agora, se você quiser resgatar, eu estou te prejudicando. Então, por isso que quando eu fecho para captação, eu não fecho para resgate. Porque quem quiser sair, pode sair, tá bom? Agora, quando eu fecho para resgate, veja, se você pede o resgate e não tem, eu estou te prejudicando. Faz sentido eu continuar recebendo captação de novos investidores? Não, porque, não estou dando liquidez nem para você que está aqui dentro, por que eu vou colocar mais gente para dentro? Então, fechei para captação, prerrogativa do administrador, por qualquer que seja a razão. Ponto final. E quando fecha para captação, não fecha para resgate. Agora, fechei para resgate, o administrador fecha, convoca a assembleia e fecho para resgate, fecho para captação também. Tá bom? Então é importante a gente entender essas duas regras aqui. Tem mais um ponto sobre esse lance de fechamento e abertura. Quando eu fecho o fundo para captação, ou seja, não estou aceitando investimento, eu preciso necessariamente fechar o fundo para todos os investidores. Ou seja,
para quem já é cotista e para quem não é. Eu não posso falar assim, olha, o meu fundo está fechado para captação, não aceito dinheiro. Você que não é investidor não consegue colocar dinheiro. Ah, mas o Zezinho, ele já era um investidor nosso, ele já tem aqui R$1 milhão no nosso fundo, ele está querendo colocar mais 1 milhão. Ah, então o dele eu vou aceitar. Não, não posso. Fechei para todo mundo, para novos cotistas e para os atuais. Tudo bem? Essa regrinha gera bastante dúvida aqui. Então, por isso eu vou recapitular. Fechar o fundo para captação, prerrogativa do administrador, por qualquer que seja a razão, ponto final. Fechou para captação, fecha para todos os investidores, mas não fecha para resgate. Fechar o fundo para resgate, solicitação do administrador, mas vai para a Assembleia autorizar isso e mais do que isso. Fechou para resgate, fecha também para captação. Tudo bem? Vamos lá, perguntinha para eu saber se você está manjando dos paranauês aqui. Mas antes, se você está curtindo esse vídeo, deixa aqui aquele joinha esperto. Lembra que você pode estudar comigo, se preparando para a sua certificação, clicando no link que está aqui embaixo, tá bom? Ó, os fundos de investimentos fechados são aqueles cujas cotas, alternativa A, não são marcadas a mercados. A verdade é que são marcados a mercados. Dependendo do fundo fechado, eu não preciso marcar a mercado se for destinado a investidor qualificado, mas isso é uma outra história. Aí você está falando assim, Thiago, o que é marcar a mercado que você não falou? É verdade, eu não falei nada sobre isso. Marcação a mercado é você precificar as cotas do fundo de investimento pelo valor que ela vale, refletindo necessariamente o valor dos ativos que compõem a carteira, tá? A gente vai explicar isso mais para frente dentro dessa playlist, tudo bem? Alternativa B, podem ser resgatados a qualquer momento? Não, né, produção? Foi o que eu falei, ó, fundo fechado não resgata, só resgata no final do fundo, certo? Então, tá aqui, ó. Só podem ser resgatados ao término do prazo da duração do fundo ou em sua liquidação, resposta correta. Mas lembra que eu expliquei, hein, ó, fundo fechado não tem resgate, mas tem liquidez, dependendo do fundo vai ter liquidez, tá bom? E pertencem ao único cotista, não que pertence ao único cotista, é o fundo exclusivo ou reservado. Ó, um fundo de investimento aberto, sem carência, admite aberto, posso entrar a qualquer momento. Sem carência, posso sair a qualquer momento. Então, aplicações e resgates a cada 90 dias, está errado. Aplicações com vencimento e resgate com vencimento, está errado. Aplicação e resgate a qualquer momento. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado demais dessa aula da nossa playlist. E claro, se você gostou, deixa aqui um joinha, deixa um comentário. A sua interação ajuda o YouTube a entender a relevância desse material. E se ele está te ajudando, ele vai ajudar outras pessoas. A sua única missão é interagir com esse material para que o YouTube entregue para mais pessoas. Fechado? Clica no joinha aí, a gente vai se ver no próximo material. Tchau, tchau.